Que alegria mais uma vez estar aqui com você. Fico feliz em poder ter essa oportunidade de compartilharmos juntos a Palavra de Deus. Bem-vindos a mais um programa Encontro com a Palavra. Até agora nosso estudo já nos trouxe ao segundo dos livros poéticos do Velho Testamento, ao Inário inspirado e sagrado do povo de Deus. Este é o meu livro preferido da Bíblia, o livro de Salmos. Se hoje você abrir o inário de sua igreja, verá semelhanças entre ele e o livro de Salmos. Nesse livro podemos encontrar instruções musicais. Há algumas inscrições que precedem alguns salmos. Por exemplo, as inscrições que precedem os salmos 4, 5 e 6 possuem as palavras Neginot ou Nehilot. Essas são palavras em hebraico que sugerem que o salmo deveria ser acompanhado por instrumentos de sopro Nehilot ou de cordas Neginot. No Salmo 6, a palavra Sheminith significa 1/8 abaixo. Essas inscrições eram instruções para os músicos que acompanhavam o canto desses hinos maravilhosos. A palavra Selah, encontrada em todo o livro de Salmos, é como um descanso musical e significa pare e pense sobre isso. Ou então, dê uma pausa e pense reverentemente sobre isso. Quando você lê o livro de Salmos, percebe que esses inscritos eram instruções para os músicos iguais à introdução dos hinos de hoje, que servem de orientação para os líderes do louvor. Muitos de nós que, aos domingos, cantamos hinos em nossas igrejas, ignoramos que essas observações são muito importantes para os músicos que dirigem o louvor. Eles abrem seus hinários ou seguem as palavras na tela quando cantam os hinos para que saibam a letra dos hinos que estão cantando. O livro de Salmos é como um inário que dá a você a letra dos hinos e algumas observações para os músicos. Quando você lê o livro de Salmos ou a letra dos hinos no seu inário, você está lendo também uma linda poesia. Em nosso inário, assim como nos Salmos, os autores geralmente fazem uma dessas três coisas. Algumas vezes eles estão falando com Deus, sobre o próprio Deus. Isso é louvor e adoração. Em outras, o salmista ou o autor do hino está conversando com Deus sobre o homem. Falar com Deus sobre o homem é oração. Há vezes nas letras dos hinos ou dos salmos em que o autor não está falando com Deus. Ele está falando com o homem sobre Deus. Falar com o homem sobre Deus é pregar. Sempre que você ler um salmo ou a letra de um inário, pergunte-se: sobre quem o autor está falando? Algumas vezes o autor do hino ou o salmista está louvando, está falando com Deus sobre Deus. Outras vezes ele está orando porque estão falando com Deus sobre o homem. Outras vezes ele está pregando, ou seja, conversando com o homem a respeito de Deus. Perguntando e respondendo essa questão, você terá uma orientação a respeito da mensagem devocional do salmo. Além disso tudo, você descobrirá alguns temas no livro de Salmos. O tema mais comum e mais importante é o tema do homem abençoado. O tema Feliz é. Esse é o tema de Salmos como o 1º, 23, 32 e 128, entre muitos outros. Esse tema Homem abençoado está presente nos Salmos e tem o seguinte ensinamento para você: as bênçãos do homem abençoado não acontecem por coincidência. As bênçãos do homem abençoado não acontecem por acaso. As bênçãos do homem abençoado são como um banquete de consequências. O famoso autor Robert Louis Stevenson costuma dizer que cedo ou tarde todo homem se sentará para um banquete de consequências. Mas por que o homem abençoado é abençoado? Ele não é abençoado por coincidência. Suas bênçãos não acontecem por acaso. Suas bênçãos são consequências de suas escolhas. E suas escolhas são consequências de suas convicções. É por isso que ele é abençoado. Tudo isso está demonstrado nos salmos do homem abençoado. Poderíamos nomear outros salmos emocionais. Muitos deles descrevem um determinado estado emocional. Eu não sei qual é o seu estado emocional, mas uma coisa eu posso garantir: não importa qual seja seu estado emocional, você se identificará com algum salmo. Se você estiver deprimido, lerá quando o autor do hino ou do salmo estava deprimido. Se você está agitado sob pressão, vai descobrir um salmo em que o salmista estava agitado e estressado. Você se identificará emocionalmente com os salmos.
Quando você ler os salmos emocionais, descobrirá que o salmista estava sob um estado emocional pelo qual, muitas vezes, você também passa. Quando isso acontecer, faça a seguinte pergunta: o que o salmista fez com o estado emocional, hein? O que ele fez a respeito dessa depressão, do estresse que está passando, do medo ou desse outro sentimento? Deixe que o salmista seja um exemplo para você. Você pode fazer o mesmo para sair desse estado emocional negativo e que não faz bem para você. Alguns exemplos desses salmos emocionais são o 3, 4, 34, 51 e o 55. Mas um outro tema no livro dos Salmos é a adoração, quando o salmista está falando com Deus sobre Deus. Quando você lê esse cenário, descobre que não há muitos hinos que falam com Deus sobre Deus. Há muitos que falam com Deus sobre o homem. Muitos hinos de pregações falam com o homem sobre Deus, mas há uma certa escassez de hinos que falam com Deus sobre Deus. Nos salmos de adoração, você descobrirá que o salmista não está apenas adorando, ele está mostrando a você o que é adoração e como adorar. Ele mostrará o que acontece quando adoramos. Quando você estiver lendo os salmos, observe todas essas coisas. Os salmos 8, 63, 100, 103 e 107 são alguns dos salmos de adoração. Quando você lê esses salmos, os salmos do homem abençoado, os salmos emocionais e os salmos de adoração, você vai encontrar orações do salmista.